Um calor tão extremo que pode matar em poucas horas. Um lugar onde o solo pode ficar quente o suficiente para fritar um ovo, onde as noites continuam sufocantes, mesmo depois do pôr do sol, e onde foi registrada a maior temperatura do ar já medida no planeta. O nome desse lugar parece saído de um filme de terror, Vale da Morte, e o mais curioso é que esse nome não surgiu por causa dos recordes de calor. Ele nasceu de uma história real de sobrevivência, quando viajantes perdidos ficaram presos em uma das paisagens mais hostis da América do Norte e precisaram lutar para sair vivos. O Vale da Morte não é apenas quente, ele parece ter sido construído pela própria natureza para acumular calor, como se montanhas, desertos e milhões de anos de transformações geológicas tivessem trabalhado juntos para criar uma panela de pressão natural. Então surge a pergunta que realmente importa: como um vale perdido no deserto se transformou nesse ambiente tão extremo? Quando alguém ouve o nome Vale da Morte, é fácil imaginar que ele surgiu por causa do calor extremo. Afinal, estamos falando do lugar que registra algumas das maiores temperaturas já medidas na Terra. Mas a verdade é diferente. O nome nasceu muito antes do vale ficar famoso pelo calor. Tudo começou em 1849, durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Naquela época, milhares de pessoas cruzavam o oeste dos Estados Unidos em busca de fortuna. Muitos tentavam encontrar atalhos para chegar mais rápido aos campos de ouro. Alguns desses grupos acabaram entrando em uma região desértica, cercada por montanhas, sem conhecer o terreno e sem entender os desafios que encontrariam pela frente. O que parecia um simples atalho rapidamente se transformou em uma luta pela sobrevivência. Os colonos ficaram presos em uma paisagem seca, isolada e extremamente difícil de atravessar. A água era escassa, a comida diminuía, e encontrar uma saída parecia cada vez mais difícil. Depois de semanas de sofrimento, os sobreviventes finalmente conseguiram escapar daquela região hostil. Segundo os relatos históricos, ao deixar o local, um dos sobreviventes teria olhado para trás e dito algo parecido com "Goodbye, Death Valley", ou em português, "Adeus, Vale da Morte". O nome ficou, e continua sendo usado até hoje. E o mais curioso é que o vale realmente faz jus à reputação. Ele fica entre a Califórnia e Nevada, no deserto de Mojave, cercado por grandes cadeias montanhosas. Ali está a famosa Bacia de Badwater, o ponto mais baixo da América do Norte, localizada a cerca de 86 metros abaixo do nível do mar. Menos de 30 quilômetros adiante, ergue-se o Telescope Peak, com mais de 3.300 metros de altitude. É uma paisagem de extremos. Um enorme vale afundado cercado por montanhas gigantes. É justamente essa combinação que ajuda a explicar por que tanto calor fica preso ali. Mas então, como esse lugar virou uma verdadeira armadilha natural capaz de registrar a maior temperatura do ar já medida na Terra? Se observarmos o Vale da Morte em um mapa, ele parece apenas mais um vale cercado por montanhas. Mas na prática, ele funciona como uma gigantesca armadilha de calor. Imagine uma panela enorme colocada sob o sol do deserto. O fundo dessa panela fica abaixo do nível do mar, enquanto as bordas são formadas por cadeias montanhosas que cercam a região por todos os lados. O resultado é que o ar quente fica preso no fundo da panela e encontra dificuldade para escapar. Ao mesmo tempo, as montanhas também ajudam a bloquear a umidade que vem do Oceano Pacífico. Quando o ar úmido sobe pelas montanhas, ele perde boa parte da sua água antes de alcançar o vale. Isso cria uma região extremamente seca, com pouquíssima chuva ao longo do ano. Sem nuvens para bloquear a luz solar e sem umidade para amenizar as temperaturas, o solo absorve calor durante o dia inteiro. Mas a história do Vale da Morte começou muito antes dos seres humanos chegarem ali. Milhões de anos atrás, a região era completamente diferente. As rochas encontradas nas montanhas ao redor mostram que antigos mares cobriam aquela área. Com o passar do tempo, movimentos da crosta terrestre começaram a deformar o terreno. Algumas áreas afundaram, enquanto outras foram empurradas para cima, formando montanhas cada vez mais altas. Durante milhões de anos, falhas geológicas, atividade vulcânica e erosão moldaram a paisagem que vemos hoje.
O vale foi afundando gradualmente, enquanto sedimentos e minerais se acumulavam no fundo da bacia. Antigos lagos desapareceram, a água evaporou, e enormes depósitos de sal ficaram para trás. É por isso que certas partes do Vale da Morte parecem uma paisagem de outro planeta. Toda essa combinação criou as condições perfeitas para o calor extremo. E foi justamente ali que aconteceu um dos registros mais impressionantes da história da meteorologia. Em 10 de julho de 1913, a estação meteorológica de Furnace Creek registrou 56,7 graus Celsius. Até hoje, esse valor é reconhecido pela Organização Meteorológica Mundial como a maior temperatura do ar já registrada na Terra. O mais assustador é que o calor não ficou no passado. Em julho de 2024, o parque registrou a maior média mensal já observada no local, 42,5 graus Celsius. Durante esse período, vários dias ultrapassaram os 51 graus Celsius, e mesmo durante a noite, as temperaturas permaneceram extremamente elevadas. Nem depois do pôr do sol existe um verdadeiro alívio, e quando a temperatura chega a esses níveis, o calor deixa de ser apenas desconfortável, ele se torna perigoso. Em 2024, um motociclista morreu após ser exposto a temperaturas superiores a 53 graus Celsius dentro do parque. Guardas florestais relatam resgates frequentes durante o verão, e os alertas para turistas são constantes. Permanecer muito tempo longe de abrigo, água ou ar-condicionado pode rapidamente se transformar em uma emergência médica. Mas existe algo curioso nessa história. Se o Vale da Morte é tão quente, tão seco e tão hostil à vida, por que milhares de pessoas continuam viajando até lá todos os anos? Talvez a parte mais curiosa do Vale da Morte não seja o calor, nem os recordes, nem mesmo a história que deu origem ao seu nome. O que realmente chama a atenção é o fato de que um lugar tão hostil continue despertando tanta curiosidade. Durante séculos, seres humanos cruzaram desertos, escalaram montanhas e atravessaram oceanos em busca de lugares que pareciam impossíveis. O Vale da Morte é um desses lugares, um cenário que lembra outro planeta, uma paisagem moldada por milhões de anos de transformações geológicas. Um lugar que constantemente nos lembra que a natureza não foi feita para ser confortável. E talvez seja exatamente por isso que ele fascina tantas pessoas, porque diante de paisagens como essa, somos obrigados a reconhecer algo que normalmente esquecemos no dia a dia. A Terra ainda possui lugares capazes de nos fazer sentir pequenos, lugares que não se adaptaram ao ser humano. É o ser humano que precisa se adaptar a eles. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual o Vale da Morte continua atraindo visitantes do mundo inteiro. Não para desafiar o calor, mas para testemunhar um dos exemplos mais extremos do poder da natureza. Se você achou intrigante conhecer o lugar mais quente da Terra, no próximo vídeo você está convidado a viajar conosco para o outro lado do planeta, para conhecer a região habitada mais fria do mundo. Deixe seu like para nos apoiar a continuar trazendo novos conteúdos. Inscreva-se no canal e até logo!